Como é possível você faturar 10 mil reais por mês com economia compartilhada? Ou seja, como que você consegue administrar imóveis ou, através dos seus próprios imóveis, conseguir faturar 10 mil reais por mês? Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem muita gente, né, que vai estar assistindo aqui a live, que tem um imóvel que está parado, né? Ou às vezes o imóvel que você tem, que você já explora, ele não está otimizado, digamos assim, e você está desperdiçando uma oportunidade. E eu quis trazer essa live, na verdade, porque eu estou num período de férias, né? Não sei se vocês podem reparar aí, no meu fundo aqui tem um quarto, né? Quem está me vendo no YouTube está vendo uma amplitude maior, né? Tá vendo uma cama aqui no fundo. Eu estou passando um período na praia aqui, uma praia em Pernambuco, junto com a minha família. E aqui no condomínio, né, eu observo que tem muita oportunidade, né? Tem muitas casas legais que estão fechadas e a publicidade, digamos, a divulgação dessas casas acontece através de um banner, através de um adesivo que a pessoa coloca na frente da casa, alugo por temporada. Então eu pensei, por que eu não trago um tema, né, falando um pouquinho mais, porque assim, eu trago muito tema sobre estratégias, né, eu falo muito sobre estratégias, eu trago muito tema sobre como que você vende mais, mas muitas vezes existem outros temas, digamos assim, como a oportunidade, né? Por que a oportunidade? Porque a gente hoje vive, né, um sistema, né, de economia compartilhada, onde nada hoje é meu, tudo é nosso, tudo é compartilhado. Essa casa que eu estou aqui é uma casa de um amigo do meu pai, né? Então eu já conheço essa casa aqui, eu já passei, né, vários verões aqui, vários veraneios aqui nessa casa. E eu me lembro que naquela época, para a gente alugar uma casa, era muito difícil. Era muito difícil. Você tem que conhecer o contato de alguém, ninguém anunciava. Porque naquela época, se você para pensar, né, isso aí eu estou falando de coisa de 5, 6, 10 anos atrás, a pessoa que alugava a sua casa de temporada, a pessoa que alugava seu apartamento, era sinônimo daquela pessoa mostrava ter uma certa fraqueza financeira, né? Então, assim, a fulano está alugando a casa dele, porque ele deve estar precisando de dinheiro. Isso era muito comum, né? Os nossos pais pensarem isso, né? As pessoas, né, vamos dizer, mais de 50 anos aí, que começaram, né, a utilizar essa economia compartilhada. Se no passado a gente falar sobre essa ideia, as pessoas diriam assim, não, fulano está alugando a casa porque está difícil. Ele não tá, a pessoa não pensa tipo assim, não, eu vou alugar minha casa porque eu posso usufruir, mas ao mesmo tempo também eu posso tirar aquela despesa das minhas costas. E ainda posso fazer uma receita, porque isso também depende de imóvel para imóvel. Tem imóveis que trazem uma receita muito maior, né? Tem imóveis que você consegue uma rentabilidade melhor. Por quê? Pelo tipo do imóvel, pela localização, né? Pela cidade que ele está, o estado, não, ou seja, um lugar muito turístico. Então, existem alguns pontos que também precisam ser levados em consideração. Mas o que eu quero trazer, ideia central, é que a gente hoje vive um sistema, né, de economia compartilhada, os tempos de economia compartilhada, e muitos dos precursores de tudo isso são duas empresas que a gente conhece muito bem, o Airbnb e o Uber. Ou seja, foram duas empresas que começaram a desenvolver, né, a economia compartilhada. Porque existia uma empresa antes, né, do Airbnb, né? Não sei se foi do Airbnb, eu estava lendo um livro aqui, agora me fugiu a memória. Se eu não me engano, antes do Uber, não é Airbnb, não, desculpa, antes do Uber, que tentou fazer essa mesma economia compartilhada, né? Que você para pensar, cara, vou entrar no carro de um estranho e vai me levar para algum lugar. Se você parasse para pensar isso há 15 anos atrás, isso era um absurdo. Né? Agora, se você, nos tempos atuais, é a coisa mais comum. Então, hoje a gente saber aproveitar essa oportunidade. E, como eu falei para vocês, eu estou no período de férias, né? Vou passar 15 dias de férias, como vocês estão vendo aí, meu cenário está diferente no meu escritório. Mas a gente continua o ritmo, a gente continua trazendo conteúdo e trazendo oportunidades. Então, eu estava andando por aqui pelo condomínio, eu vi quanta oportunidade legal tem e muita casa fechada. Por quê? O que acontece? As pessoas não sabem vender, não sabem divulgar seus imóveis, não sabem precificar de forma correta, e aí os imóveis estão ali. O que era para ser um bem ativo, o que era para ser um bem que era para trazer um retorno financeiro, digamos assim, ele está se tornando um passivo. Né? Para quem já leu o livro, que é um clássico, né? Que eu costumo dizer, acho que vai ser um dos primeiros livros que meus filhos precisam ler, Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki.
né? E ele fala sobre você adquirir bens ativos e bens passivos. Quando você tem um bem, uma casa, ela é um passivo. Ela é um patrimônio, mas ela é um patrimônio de forma passiva. Por quê? Porque você paga a manutenção, você paga toda a estrutura da casa e ela não te traz dinheiro nenhum, ela não te traz receita alguma. Quando você para ver por um outro ângulo a tua casa, você aluga ela vez em quando, né? Você aluga ela esporadicamente, só em datas comemorativas, ou você aluga ela sempre, ela se torna um bem ativo. Por quê? Porque a casa começa a gerar receita. E o sistema de economia, basicamente, de economia compartilhada, basicamente funciona em torno disso. Ou seja, eu tenho, mas eu não preciso deter a posse única e exclusiva. Eu posso compartilhar aquela posse em troca de uma receita. E isso aí começou a facilitar, né, todo o sistema. Ou seja, desde serviços a viagens, ficaram tudo mais acessíveis. E quando você para pensar, é como se fosse a chegada do Uber entrando nas grandes cidades, né? A briga que acontecia com os taxistas. Quando a gente vê agora a economia compartilhada, principalmente os anfitriões, principalmente aluguel por temporada, ele vem crescendo de forma vertiginosa, ou seja, vem crescendo rapidamente, de forma que você olha assim e faz, nossa, o mercado, né, de aluguel por temporada cresce, né, em proporções muito maiores do que o mercado de hotelaria. E eu consigo enxergar isso de diversas formas. Por quê? Porque o anfitrião, né, em diversos momentos, ele é muito mais caprichoso do que o próprio dono de pousada, do que o próprio hoteleiro. Mas muitas vezes, não por culpa dele, porque ele tem uma estrutura tão grande para gerenciar que ele termina não dando atenção aos detalhes, que é o que faz a grande diferença com os anfitriões. Mas aí eu vou chegar nessa parte. Mas vamos continuar aqui. Então, primeiro ponto, como é que começou essa economia compartilhada? Né? Ou seja, através dessas grandes empresas, o Uber e o Airbnb foram os precursores, e a partir disso, serviços, viagens ficaram mais acessíveis. Outro ponto também, as economias compartilhadas proporcionaram nova experiência. Nessa praia que eu estou aqui, só tem um hotel muito grande, só tem um resort muito grande, que está aqui, próximo de mim, aqui, a uns 200 metros. Se você não ficar no resort, no passado, não tinha nenhuma casa para você ficar, não tinha nenhuma estrutura para que você ficasse. Ou você ficava aqui, ou você ia ter que ficar lá em Porto de Galinhas. Você não teria como ficar nessa praia aqui. Não era possível. Por quê? Porque tinha pouquíssimos meios de hospedagem, para não dizer que só tinha um, e talvez uma pousada qualquer no começo da cidade, mas nada que chamasse a atenção, nada que impactasse. Né? Então, você consegue ver que a economia compartilhada, você consegue ter experiências, porque eu usufruo de uma casa, num ponto muito legal da praia, né? Estou curtindo com a minha família e estou pagando um preço próximo de hotel. Estou pagando um preço próximo do que se eu estivesse pagando se eu estivesse no resort. Outro ponto também, para o dono da casa é muito vantajoso. Por quê? Porque a casa estava parada. Eu tô no litoral, eu estou no mês de abril, ou seja, tem períodos que chove, tem períodos que faz sol, aí daqui a pouco está nublado, daqui a pouco abre de novo, ou seja, é um período de baixa temporada. Ele pegou um hóspede como eu, que é um hóspede que todos vocês querem. O tipo do hóspede que eu sou é o hóspede que vocês querem. É um hóspede que veio trabalhar. Ou seja, trouxe meu microfone aqui, né? Tá meu microfone aqui para quem estiver me vendo no Instagram. Meu microfone está aqui, quem está me vendo no YouTube. Meu microfone está aqui. Trouxe minha câmera, trouxe meu computador, trouxe a iluminação que está segurando o Instagram. E estou trabalhando. Estou produzindo live normalmente. Quando eu desligar aqui com vocês, eu vou para a praia. Ou seja, eu continuo produzindo. Acordei de manhã, já me inscrevi, já respondi uns e-mails, já resolvi umas atribuições que eu tinha que resolver até o meio-dia e agora estou tranquilo. Então, assim, quantas pessoas não têm, né, essa mesma flexibilidade que eu tenho? E aí você para ver que a sua casa estava parada, né? E você deixou de rentabilizar ela porque você não sabia as formas de vender. Mas com o tempo você vai aprendendo. Não é só eu quero trazer, né, à tona dessa live essa oportunidade que muitas pessoas desperdiçam. E aí, explicando, né, para você que é novato, obviamente, você que já tem um tempo já, né, nesse segmento, você que já está hospedando há um certo tempo, né, releve o que eu vou falar, digamos assim, né, porque tem muita gente nova chegando, tem muita gente enxergando uma oportunidade que você já enxergou talvez há 2, 3 anos atrás. Mas é você entender o aluguel por temporada. O que é o aluguel por temporada em si? O que é? Primeiramente, que no Brasil, o aluguel por temporada é algo legal e é regido pela lei do inquilinato. Né? Ou seja, a lei do inquilinato é o que rege, né, o aluguel por temporada. Vocês sabem que o prazo máximo de aluguel por temporada são 90 dias, né? E quem está descobrindo o segmento, como eu falei, a melhor forma que você tem, né? Não vou dizer que seria a melhor, mas seria a forma mais fácil
e mais rápido que você tem de alugar o seu imóvel seria através das grandes plataformas. Aí você, cara, grandes plataformas, pô, Lagreca, eu nunca escutei falar sobre isso. Como eu falei para vocês, eu estou aqui na praia, aqui no condomínio tem belíssimas casas. Piscina, com estrutura, com churrasqueira, cada casa massa que você procura no Airbnb, você procura na Booking, procura no VRBO, procura no Temporada Livre, essas casas não estão. Elas não estão, porque o dono ele não conhece o que é a plataforma. Às vezes ele tem exatamente o intuito dessa live, que foi o que me deu o estalo. Cara, o cara tem um produto bom, o cara tem uma casa boa, mas ele não sabe vender, a casa está fechada. Então, o que é que ele precisa entender? Que a venda acontece através das plataformas. É o que eu ensino. É o jeito mais fácil e o jeito mais rápido que você tem para você conseguir as suas reservas. E aí você pensa, pô, o que são essas plataformas? As plataformas nada mais são do que os marketplaces. O que são os marketplaces? Você deve estar familiarizado com o iFood, com o Rappi, com o Mercado Livre, com a Amazon, com o OLX. Tudo isso são plataformas, são marketplaces que conectam produtores ao cliente final. Ou seja, você pode ser um vendedor de produto, você pode ser um vendedor de serviço, você pode vender a sua hospedagem, né? Ou seja, produtores conectam com clientes finais. Isso é a função dos marketplaces. No nosso caso, na hotelaria, a gente tem Booking, a gente tem Airbnb, a gente tem VRBO, a gente tem, essas são as plataformas, digamos, mais conhecidas do mercado. Essas são as plataformas que a gente vê que traz mais resultado, né? Traz mais volume de vendas. Então, você começou a entender como é que elas funcionam. Ou seja, elas pegam a tua hospedagem e conectam você com o cliente final, o cliente na ponta. Obviamente, em troca de quê? Não existe cafezinho de graça. Né? Nem a postagem que você faz aqui no Instagram é uma postagem de graça. Como assim? Você sabe que se você posta no Instagram e você não anuncia, você não impulsiona a sua postagem, obviamente, você sabe que você vai ter pouquíssimo alcance. Ou seja, o alcance da visualização da sua postagem vai ser baixo. Você precisa colocar dinheiro no Instagram, no Facebook, para que a sua postagem ela alcance mais pessoas. Ou seja, para que mais pessoas que acompanham o seu perfil consigam enxergar a sua postagem. Porque para enxergar a sua postagem, não basta só acompanhar você. A pessoa tem que ter interagido com conteúdos seus recentes para poder continuar enxergando. Caso contrário, ela não enxerga. Então, você precisa investir. Então, ao mesmo tempo que você teria que pagar o Instagram, pagar o Facebook para que o seu anúncio chegasse para mais pessoas, com as plataformas não seria diferente. Ou seja, ela vai conectar você com o cliente final em troca de um comissionamento. Óbvio que esse comissionamento ele só acontece quando a reserva se concretiza. Se a reserva não se concretizar, custo zero. Você não vai pagar nada por isso. Então eu fico pensando assim, cara, olha quantas casas estão por aqui, né? Se eu fosse um administrador de imóveis, né? Se eu administrasse imóveis, eu pegaria aqui várias casas. Eu faria um plano de negócio, estaria várias casas aqui, né? Escolheria também, porque isso é um ponto também que tem que ser ressaltado, que nem todo imóvel, nem todo meio de hospedagem, ele serve para ser aluguel por temporada. Depende do tipo do imóvel, da preparação do imóvel, da região que você está, do bairro que você está. Tudo isso influi. Ou seja, você sabe, vamos dizer, uma região da sua cidade que, cara, você sabe que não vai ter demanda, que não vai ter procura. Por exemplo, eu poderia citar assim, um bairro que fosse bem mais comercial, numa área bem mais, digamos, humilde. Com certeza, se eu tivesse uma locação para ali, poderia ter cliente? Poderia. Mas é pouco provável que se eu tivesse numa área nobre, numa área mais turística ou numa área mais comercial, onde tivesse um polo maior de empresas, a probabilidade seria maior. Então, entender isso também. Então, eu pago uma comissão para a plataforma em troca de uma visibilidade, em troca de que ela mostre, né, exatamente a minha hospedagem para potenciais hóspedes. E por que eu estou falando isso desde o básico? Né? Porque as pessoas que já entendem de plataforma vão dizer, pô, a Greca está trazendo algo do básico. Por que eu quero trazer algo do básico? Porque muita gente não enxerga a oportunidade ainda. Os que enxergam, às vezes enxergam meia oportunidade, porque ainda vou descer um pouco mais nesse assunto. E eu quero trazer exatamente o quanto de dinheiro que você pode aumentar na sua receita, ou seja, o quanto de dinheiro o seu meio de hospedagem tem condições de trazer para você. E você, às vezes, não está aproveitando. Então, eu comecei a falar isso, primeiramente, para que você ligue os pontos, para que você consiga se adequar ao máximo o jogo da plataforma.
que foi o que eu acabei de dizer? A plataforma conecta fornecedores com cliente final. Ou seja, eu tenho que entender como que eu me privilegio dentro desses fornecedores, dentro desses produtores, como que eu faço a plataforma me dar mais destaque para que eu consiga aparecer mais para potenciais clientes. Esse é o jogo. Então, muitas vezes, eu repito o óbvio, porque muitas vezes você está ligado no piloto automático. Então, repetir o óbvio, né, é importante para que você consiga enxergar as coisas melhor. Quanto mais eu repito aquela transação, cara, como é que funciona a plataforma? A plataforma funciona no modelo ganha-ganha. Quanto mais ela me vende, mais ela ganha, né? E mais eu ganho também. É uma troca. Então, o que eu tenho que fazer para jogar esse jogo e fazer ir para as primeiras posições? O que é que eu tenho que trabalhar? Que pontos são esses? Que é o que eu ensino dentro do método hospedagem lucrativa. Então, só você ter essa consciência de que você tem que jogar o jogo da plataforma e não jogar contra a plataforma, que é o que muitos fazem no mercado. Muitos fazem isso. Você pensa que não é, que é pouca gente que faz. Não, são muitos que fazem isso. São muitas pessoas que recebem consulta no Airbnb e trocam telefone para fazer reserva por fora. São muitos que recebem reserva do hóspede, conversam com o hóspede, depois pedem para o hóspede cancelar e fazem reservas por fora. São várias pessoas, e quando as pessoas fazem esse tipo de atitude, elas estão jogando contra as plataformas. Então, isso é um ponto que repetir o óbvio é para que você entenda exatamente que pontos são esses, como que a gente trabalha. E aí, partindo, né, desse pressuposto que você já entendeu todo o jogo, quanto que paga, como que se divulga, é importante você entender que existe uma preparação do aluguel por temporada. Existe uma preparação dele. Como que funciona essa preparação? Primeiramente, você não pode alugar qualquer imóvel, receber na planta e pum, vou alugar. Existem os móveis fixos. Ele tem que ter pelo menos um, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, tem alguns móveis aqui, ó, para quem está me vendo pelo Instagram, ó, tem alguns móveis aqui atrás de mim, ó, alguns armários, tem a cama, né? Tem um suportezinho aqui, tem uma mesa de trabalho que eu estou aqui, ó, vocês podem ver aqui, tem uma cadeira aqui, né? Para quem está me vendo no YouTube, já está vendo a cama, já está vendo os armários aqui atrás, então você vê que tem que ter pelo menos os móveis fixos. A cozinha está toda, né, organizadinha com os móveis, está tudo bacana a casa. Outro ponto também é que a casa está bem equipada, ar-condicionado em todos os cômodos, sofá está bem decorada. Isso também é muito importante. Ou seja, a casa ela está sendo preparada, né? Cada vez mais eu tive nessa casa 2 anos atrás, hoje ela está melhor ainda. Então, assim, os móveis, né, fixos, os móveis soltos, o enxoval, vocês podem ver aqui, ó, quem está me vendo pelo YouTube, está vendo a cama aqui, ó, são enxovais bons, é uma roupa de cama boa, vocês estão vendo aqui, ó, é uma roupa de cama boa. Então você entende que ele não pegou simplesmente o enxoval que estava na casa dele e jogou aqui. Não, você vê que ele teve uma preparação. Né? Os ar-condicionados split, aqui é muito calor, nesse período está ventando pouco. Então, cara, um calor, às vezes, que não bate o vento. Você tem que ficar o dia todo dentro da piscina, mas às vezes às vezes não, ele fechou a varanda e colocou os ar-condicionados. Então, os ar-condicionados esfria bem a sala. Então dá para você assistir uma televisão, dá para você trabalhar. Então, obviamente, eu estou aqui no quarto, por questões, né? Você sabe que eu tenho 2 filhos, então o barulho lá fora não vai me permitir ficar fora da casa. E fora tudo isso que eu falei, a casa, para que ela esteja preparada para o ambiente por temporada, ela tem que ter os equipamentos eletrodomésticos. A casa aqui é toda equipada. Churrasqueira, tem todos os eletrodomésticos aqui. Se o Instagram ele não cortar a minha live, tá, pessoal do YouTube? Se o Instagram não cortar a minha live por 1 hora, eu dou uma voltinha ali para vocês verem ali, se não tiver muito bagunçado, senão em outro momento eu mostro. Então, a casa toda equipada, né, com os eletrodomésticos, com tudo que você precisa, com enxoval. Pô, quantos anfitriões, preste atenção, quantos anfitriões que não alugam a casa sem enxoval? É tipo assim, é uma experiência que você já entra, tipo assim, cara, como é que eu vou? Eu saí, eu dirigi 400 quilômetros até chegar aqui. Meu carro veio abarrotado de coisa. Abarrotado de coisa. Eu tô te falando, eu tô passando aqui 17 dias, né? Ou seja, eu cheguei sexta, só vou embora no final do mês. Então, meu carro chegou abarrotado de coisa. Eu tenho 2 crianças, então, assim, chegou brinquedo, chegou cadeira, chegou tudo, cara. Tudo que você pensar, o carro veio abarrotado. Eu não tinha espaço para trazer um enxoval. Eu não tinha espaço para trazer uma toalha, para trazer um lençol. Eu não tinha espaço nenhum dentro do carro para isso. Então, esses preparo, ele é muito importante. Então, móveis fixos, os móveis soltos, como sofá, como cama, né, como as mesas, cadeiras, o conforto que você tem que dar
né, um enxoval completo com toalhas né, lençóis, fronhas, travesseiros, etc. Os equipamentos eletrodomésticos, né? Então, tudo isso é importantíssimo, né, para que você prepare, né, o seu ambiente. Outro ponto também, que é que você precisa, né? O que é que eu preciso para me tornar um anfitrião? Primeiro ponto, que para você ser anfitrião, a barreira de entrada ela é muito baixa, né? Eu não sei se vocês percebem isso, qualquer pessoa hoje pode se tornar um anfitrião. Se você hoje, sendo sincero, sem falsa modéstia, se você hoje fizer um curso meu, se aprender um método meu, uma metodologia minha, você tem total capacidade de administrar qualquer imóvel. Porque você sabe vender. Você sabe vender, você aprende a administrar ele, é só você ter organização. Se você for uma pessoa organizada, se você aprender a vender, que é basicamente aí 70%, 80% do caminho, porque você pode saber a operação, você pode saber decoração, mas se você não souber vender, o que aquele o ditado, né? O gaiola bonita não dá alpista é passarinho. Então, se você fizer uma metodologia, se tiver um passo a passo, você já está bem na frente, isso se torna um diferencial muito grande. Por quê? Porque para você ser anfitrião, eu não preciso ser dono de imóvel. Eu não preciso ser dono de imóvel. Eu posso administrar imóvel, que o que mais tem são anfitriões, né, digamos aí, que tem mais de 50, mais de 60 anos, que não são pessoas familiarizadas com tecnologia, que também não têm interesse em aprender, e está tudo bem com isso, não tem nada de errado com isso, mas não tem interesse em aprender, elas preferem que outra pessoa administre e pague um comissionamento em troca disso, em troca desse retorno. Ou seja, nada fixo. Ou seja, se você produzir, você vai ganhar um ambiente totalmente meritocrático. Então, assim, existe a oportunidade por conta de ser uma baixa barreira. Então, o fato de você ter um espaço na sua própria casa para você alugar, vamos dizer, eu moro num apartamento de 2 quartos, eu posso alugar o meu quarto? Posso. Ali eu já faço uma receita. Ali eu já aprendo. Eu posso alugar um flat, eu posso alugar um apartamento, eu posso alugar uma casa de veraneio, como eu falei, aqui tá cheio. Se eu batesse aqui na porta, eu tenho certeza que eu contei aqui mais ou menos umas 15 a 20 casas com placa na frente. 15 a 20 casas. Eu tenho certeza que se eu batesse aí em 10 casas, não tinha perigo no mundo eu não conseguir pelo menos umas 2 ou 3 casas. Pelo menos umas 2 ou 3 casas para administrar. Fazendo um contato, indo ali, mostrando as vantagens, mostrando o meu contrato, mostrando o meu trabalho, né, mostrando os potenciais que a casa tem, dizendo sobre como que eu vou executar, quais são os benefícios que a pessoa vai ter, o rendimento que ela vai ter com a casa parada. Então, mostrar todos esses pontos, eu tenho certeza ali que se eu batesse na porta ali de 10, 15 pessoas, eu conseguiria no mínimo 3 casas ali. E que essas casas, no mínimo também, elas me trariam uma receita pelo menos de R$ 1.000 por mês. Pelo menos elas me deixariam uma receita pelo menos de 1.000. Pelo menos de 1.000. Sem sombra de dúvida. Então, você entende que a barreira de entrada é muito baixa. Basta que você saiba vender. Então, você pode ter um quarto, você pode ter um flat, um apartamento, como eu falei, uma chácara, um sítio, uma fazenda. E aí, o próximo passo é o quê? Eu preciso criar o meu anúncio. Só que, obviamente, existem técnicas para criar o anúncio que não faz parte dessa live. Que eu explico essas técnicas dentro de uma metodologia mais aprimorada. Existe todo um passo a passo de como que vende. Ou seja, é uma construção. Só que o que acontece nesse mercado, que é por isso que eu enxergo que existe uma grande oportunidade, é que a maioria das pessoas entram nesse mercado pela intuição. As pessoas não entram com o mínimo de preparo. E quando eu falo sobre isso, anfitrião, eu dou até digamos, uma colher de chá. Eu digo assim, não, anfitrião tá de boa, porque anfitrião, cara, não trabalha com isso, às vezes o cara tem um outro trabalho paralelo, às vezes o cara, né, tem outras atribuições, e o cara começou alugando ali na intuição. Tá descontado, assim, esse aí tá isento. Mas hoteleiro e dono de pousada, quantos que não entram nesse mercado por intuição? Então, se esses que realmente deveriam ser os mais profissionais entram na intuição, quem dirá o anfitrião? Né? Então, você entende que para você entrar no mercado, a barreira é muito baixa, basta que você queira administrar, você pegue um imóvel da família que esteja parado, qualquer um que seja, desde que ele tenha as condições mínimas necessárias para você começar a trabalhar, e com o passar do tempo você vai organizando, mas pelo menos as condições mínimas necessárias. Claro, quanto melhor estruturado, obviamente mais receita, mas se não tiver condições, faz o melhor que pode com o melhor que você tem. Então você precisa selecionar o seu tipo de hospedagem, criar o anúncio através das técnicas corretas, onde eu trago digamos, três partes. Não, eu falo sobre os fundamentos, eu falo sobre os 9 pilares e eu falo sobre a parte de expansão. Mas digamos que os fundamentos e os 9 pilares é o que você precisa para construir um bom anúncio. Outro ponto também importantíssimo é o controle, ou seja, através de softwares, através de planilhas,
Ou seja, você otimizar o seu trabalho. Ah, Magreca, esses nomes às vezes são difíceis. Talvez se você estiver escutando isso pela primeira vez, você pode dizer, cara, isso é muito complicado. Mas não é complicado. Não é complicado. É só questão de que você entenda, né? Talvez está se familiarizando. Porque se você começar a mexer no Airbnb da vida, e você mexer num software, vai ser basicamente a mesma coisa. A dificuldade vai ser a mesma no início. E depois você assimila. E, obviamente, também para tudo melhorar o seu trabalho. Né? Melhora o seu trabalho. Facilita a reunião de informações. Você não precisa estar, né, tendo trabalho dobrado. Outro ponto também, né, como eu falei, é que fora criar os anúncios, tem que ser criados os anúncios através de um método, através das estratégias corretas, tá? E aí, algumas dúvidas também que pairam, né, na cabeça da grande maioria dos anfitriões, digamos assim, né? Como eu falei, essa live ela está voltada para o público que é anfitrião, né? Mesmo que esteja operando, mas também para aquelas pessoas que ainda estão, né, enxergando talvez uma possível oportunidade, é que você entenda o seguinte, que é uma dúvida que acontece muito. É tipo assim, eu vou deixar alguém estranho entrar no meu imóvel, né? Como é que eu vou alugar o meu imóvel, né? E eu não sei quem vai estar entrando, e se acontecer alguma coisa, né? Se quebrar alguma coisa, me gerar um custo, e aí, como é que eu faço, né? Então, isso é um ponto que você tem que pensar que, diante de uma situação de 100 reservas que você vai receber, pouquíssimas vão te trazer problema. Pouquíssimas vão te trazer problema. E digamos que isso é muito espaçado. Porque problemas existem, óbvio. O Airbnb aí faz não sei quantas milhões de reservas por ano. É óbvio que tem a taxa de acontecer um percentual de um incidente, de um desacordo comercial. É normal, como qualquer segmento. Ninguém está isento disso. O dono de uma pizzaria, o dono de um bar, o dono de um hotel, o dono de uma sorveteria, todo mundo está sujeito a isso. Então, esses desacordos eles podem acontecer, mas entenda que quando você aluga seu imóvel, é uma forma, né, que você tem, né, de não deixar o bem parado, se deteriorando, tá? Vai, né, gerar custo para você e, obviamente, que ele vai deixar, né, de gerar custo, de se deteriorar para virar uma receita, para virar uma renda para você. Esse é o ponto principal, né? E você pensar, mas eu vou deixar alguém entrar estranho. Pô, mas pensa por esse lado, é o primeiro ponto. O imóvel às vezes está parado, está se acabando. Principalmente se o teu segmento, né, que você trabalha, o seu segmento principal passou por muitas dificuldades, digamos, na crise. Se você passou por muita dificuldade na crise, provavelmente os seus imóveis secundários devam estar um pouco deteriorados, porque você não ia deixar de faltar na sua casa para poder manter um imóvel. Né? Ninguém faz isso. Outro ponto também é que se você tiver numa região que venha, digamos, muitos turistas, né? Se tiver numa área muito turística, você vai conhecer outras pessoas, né? Se você gostar disso também, né? Porque isso é um ponto. E aí, aproveitando esse gancho, né? O quão é seguro você atender por plataforma, né? O seguro é eu ser anfitrião. O quão seguro eu posso ser um anfitrião, né? Então, pensa o seguinte comigo. Muita gente, ela pensa que alugar, né, o imóvel pelas plataformas vai destruir. Isso é um pensamento. Até meu próprio pai. Meu pai estava aqui esse final de semana. Meus pais estavam aqui. E meu pai falou assim, vou alugar, se essa casa fosse meu, eu ia alugar numa plataforma para destruir, para não sei o quê. Isso acontece, pode acontecer, né? É raro de acontecer, né? Seja dito. Mas eu penso que isso muito acontece quando você não sabe precificar, porque quando você precifica, você está num certo patamar, né, de que você vai atender o público que você espera, esteja dentro daquele padrão que você espera, o padrão da sua casa também, do seu imóvel. Outro ponto também é que as pessoas pensam que quanto mais uso, quanto mais entra e sai do imóvel, mais deteriorado ele fica, e não é o contrário. A gente também vai falar sobre isso. Então, são alguns pontos, né, que as pessoas pensam em relação à segurança, né? Ou seja, destruir o imóvel, né? Se vai manter o imóvel conservado, né? Porque se tivesse um aluguel anual, cara, eu vou ser sincero, um aluguel anual, eu acho que deteriora o apartamento, o imóvel, muito mais do que um aluguel por temporada. Por quê? Qual que é a minha visão sobre isso? Primeiro ponto, você está sempre vistoriando o imóvel. Você sempre está no imóvel. Porque a pessoa não mora lá. Então a pessoa veio, passou 3, 4 dias, saiu, você está vistoriando. Você está vendo se tem alguma coisa que está quebrada, se alguma coisa está fora, né, do trilho, tem uma infiltração, um vazamento, e papapá, você está vendo tudo. Você vê tudo. Então você está sempre vistoriando o imóvel. Segundo ponto, você está sempre limpando ele.
Então ele está sempre limpinho, está sempre organizado. Se você tem um imóvel e você pensa até em vender o imóvel, você pensa em vender o imóvel, eu vejo como uma excelente oportunidade, porque, cara, eu sendo bem sincero, eu tenho um imóvel que eu fosse vender, eu queria vender ele bonito. Ele tem que vender, você tem que vender ele de uma forma que você provoque o sonho. Só que geralmente quando você entra no imóvel para comprar, o imóvel está todo vazio, né? Tá tudo abandonado, o cara largou tudo, tá as portas do armário abertas, o imóvel tá sujo. Aí você olha assim, mas por que digamos que as construtoras mostram os imóveis decorados, né? Então, quando você tem um imóvel que quer vender e ele está sendo alugado por temporada, é muito mais fácil de vender. É muito mais fácil de vender. Se eu tivesse um imóvel e eu fosse vender ele, eu colocaria ele por temporada, porque ele ia estar sempre limpinho, está sempre tendo a rotatividade, e a pessoa, quando chegar para ver meu imóvel está limpo. Está limpo, está organizado, está decorado. Então a pessoa já tem mais ou menos uma noção de como é o imóvel. E aquilo pode mexer com as emoções, pode mexer com o desejo, pode mexer com, tipo assim, a pessoa dizer, cara, eu me vejo nesse lugar. É muito mais fácil você se desenhar num lugar, quando você vê as coisas, do que você se desenhar num lugar, o lugar todo, digamos, aberto. Então, o primeiro ponto que eu falei, você vai vistoriar o imóvel. Então, é seguro você ser anfitrião, porque você está sempre vistoriando. Segundo ponto, você está limpando ele com frequência. Terceiro ponto, você está fazendo as manutenções que precisam ser feitas. Você está sempre fazendo as manutenções, as torneiras, as descargas, tudo que precisar. A luz que queimou, um vazamento, enfim, tudo. Você está sempre fazendo. Então, isso é muito importante. Tá? Eu vejo isso como um ponto muito importante, que o imóvel por temporada desgasta menos que o imóvel anual. Outro ponto também, né? Se você preferir, né, toda a troca de valores que acontece, né? Porque as pessoas também pensam assim, ah, Lagreca, mas aí eu vou ter que cobrar hóspedes, né? Porque esse logo, porque anual o cara deposita, eu nem falo com o cara, eu nem cobro. Aí você pensa, né? Aí na inadimplência do anual, como é que é? Então, esse é um ponto. Segundo ponto, se você não quiser trocar, né, digamos, dinheiro, cobrar hóspede, a plataforma intermedia tudo. Tanto o Airbnb como o Booking, eles fazem, como o VRBO, eles fazem a cobrança para você e repassam o dinheiro para você depois. Cada um tem a sua modalidade, né, que não convém falar, não é o assunto da live, mas cada um tem a sua modalidade. O Airbnb cobra, faz o repasse. A Booking cobra, faz o repasse para você. Então, toda a troca, né, de dinheiro, cobrança, não é realizada por você. Então, é um ponto também que me deixa seguro, né? Ou seja, existe, digamos, uma garantia, uma segurança que você está ali por conta da intermediação da plataforma. Outro ponto também, né, que é uma plataforma do Airbnb permite para você, é você exigir ver o perfil do hóspede, né? Que ele mostra o documento oficial e você, pô, então é seguro, agora estou vendo quem é, né? Já tem algumas avaliações do anfitrião. Pode ser. Não estou querendo trazer à tona se esse tipo de atitude é benéfico ou não para o volume de vendas. Não é a pauta da live de hoje. Mas trazer para você à tona de que se você quiser, né, cada vez, né, tá mais seguro, preservar por essa segurança, existem meios para isso. Se vão ser bons ou não, aí isso depende de outros fatores também, tá? Eu não posso só dizer assim, fazer isso é ruim. Não. Depende do teu produto, depende do teu tipo de hospedagem, depende do valor que você gera com isso, né? Então, esse é um ponto que também não compete trazer aqui na live. Outro ponto também, você pode definir, né, todas as suas preferências de reservas. Né? Então, você como anfitrião, para você se sentir seguro, você pode definir o preço que você quer vender, você pode definir a duração mínima ou a duração máxima da estadia, você pode definir os dias que o hóspede vai entrar, os dias que ele vai ter que sair, por exemplo, não recebo hóspede, não faço check-in na segunda-feira, numa terça-feira, só faço quinta, sexta. Pode ser. E os hóspedes têm que sair até o domingo, porque segunda, terça e quarta eu não atendo ninguém, o imóvel fica fechado. Enfim, você pode definir do jeito, né, que for mais conveniente para falar. E sem falar também que a plataforma do Airbnb, ela oferece um seguro, né? Existe um seguro chamado Air Cover, né? Air Cover, que é um seguro que indeniza você, né? Se eu não me engano, uma policy era até 1 milhão, se eu não me engano, até 1,5 milhão, 1 milhão e meio, algo assim, que protege você por qualquer dano. Né? Mas, assim, pouquíssimas pessoas usam isso. Né? Eu escuto falar pouquíssimo sobre isso. Então, assim, é algo que eu não me preocupo, porque os ganhos são muito maiores, né, do que qualquer problema que você possa enfrentar, digamos assim. Né? Ou seja, eu tive 100 reservas o ano todo. Vamos dizer, 2021, tive 100 reservas. Quantas vezes eu precisei acionar um seguro do Airbnb?
Talvez nenhuma. Talvez nenhuma. Então, não é algo extremamente necessário, digamos assim, né? Não é algo fundamental que, tipo, se eu não tiver seguro do Airbnb, meu negócio não vai vingar. Não, mas se você está começando, se você quer se sentir seguro, a plataforma do Airbnb tem. Depois que você colocar o pé na água, que você se ambientar, você pode passar, né, para, digamos, um estágio mais avançado, digamos assim. Outro ponto, você pode fazer o seguro do seu imóvel também, para você se sentir, né, mais, digamos, mais seguro ainda, né? Pode fazer essa proteção aí no seu imóvel, para você, né, estar resguardado. Outro detalhe também, você pode cobrar uma caução, né? Ou seja, você sabe que se você alugar o seu imóvel, você pode cobrar uma caução, não tem problema nenhum com isso. Então, você pedir um depósito antecipado antes do hóspede chegar e fazer a devolução após a vistoria, também não tem problema nenhum. E outro ponto também é que você pode solicitar uma assinatura do contrato, né? Então, você pode solicitar uma assinatura de um contrato de locação temporária, onde você coloca lá as suas normas, né? Tá tudo bonitinho, tá tudo descrito. Como tem hotéis que fazem isso, tá? Tem hotéis que você entra, tem pousadas que você entra e que você assina um contrato. Tá? Então, mesma coisa você também pode fazer com o hóspede, não tem problema nenhum. E esse contrato pode até ser feito de forma virtual, digamos assim, né? Ou seja, se você está aí pessoalmente, vamos supor que você mora na capital e você tem um flat, uma casa temporária que está na serra, 200 quilômetros da sua casa. Você não precisa ir lá pedir para ele assinar um contrato. Existem documentos, ferramentas para isso já, que ele só dá uma leitura, né? Marca lá e assina, e aquilo já conta como uma assinatura digital que tem validade, tá? Outro ponto também, turma, outro ponto, né, para a gente já ir para a parte final da live. Em relação a você estar apto para ser anfitrião. Posso ser sincero? Não é todo mundo que pode ser anfitrião. Não é todo mundo que pode ser anfitrião. Como eu falei, é um segmento, né, que tem uma baixa barreira de entrada, né, um segmento que tem uma baixa barreira de entrada. Porém, não é todo mundo que pode ser anfitrião. Por que, Lagrega? Porque tem pessoas que são, digamos, introspectivas. Tem pessoas que não gostam de socializar. Então, primeira pergunta que você tem que fazer, né, independente do dinheiro ou não, é você pensar assim: eu gosto de pessoas, eu gosto de interagir com pessoas, porque o trabalho de um anfitrião, o trabalho de quem, né, de quem trabalha com hotelaria, com hospedagem, né, seja hotel, pousada ou anfitrião, é você gostar de pessoas, porque você interage o tempo inteiro, é o tempo inteiro você está falando, você está servindo, o seu trabalho é servir. A verdade é essa, o trabalho é servir. Claro que o anfitrião, digamos, menos do que o hoteleiro, dono de pousada, porque o dono de pousada, o hoteleiro, ele está no dia a dia, né? Ele está no corpo a corpo. O cara acorda e dorme e ele está lá na cara do hóspede. Já o anfitrião, não. Existem, né, os momentos cruciais, que geralmente, né, o check-in e o check-out, por incrível que pareça, são os momentos mais cruciais, porque depois eu vou trazer isso à tona também. As pessoas nunca se lembram do meio, as pessoas sempre se lembram do início da relação, e geralmente do final. O meio, ele sempre passa despercebido, e isso é um ponto vantajoso para os anfitriões. Mas depois eu toco nesse assunto. Mas um ponto para você saber se você está apto a ser anfitrião, né, é você pensar assim: eu gosto de pessoas, eu quero interagir, porque é completamente diferente. Se você já foi um anfitrião, digamos, de uma alocação anual, semestral, é completamente diferente de uma pessoa, né, que aluga por temporada com prazo máximo de 90 dias. E às vezes o quê? São 2 noites, 3 noites, 5 noites. Então existe toda uma rotatividade, né? Existe todo um relacionamento. É um trabalho como outro qualquer. Não subestime isso, né? Não ache que é simplesmente limpeza, cobrança, receber hóspede, tchau. Não é. Existe o marketing, existem as vendas, existe a operação, existe o financeiro, existe a experiência que você proporciona, né? O processo, o encantamento, isso tudo é um conjunto de fatores. Então, não ache que é simplesmente você chegar e receber pessoas. Não, porque se você fizer isso, você vai ser mais um no meio da multidão. Se você quer ter um meio de hospedagem, né, que traga a receita, a gente colocou, né, quem está vendo no Instagram está aqui, o que é o tema da live, é tipo assim: como que eu faturo 10 mil reais com aluguel por temporada? Você precisa entender um pouquinho que não é difícil, é simples, só que você precisa o quê? Executar, né? Por isso que não é fácil, por isso que todo mundo não faz. Por quê? Porque, como tudo na vida, tem que ter uma certa dedicação. Você tem que ir lá, tem que colocar a mão na massa, tem que aprender o que está fazendo. Então, o primeiro requisito para você ser anfitrião é esse: é você gostar de pessoas. E a diferença da locação anual para a locação por temporada, que é esse relacionamento, é esse ponto.
E para a gente encerrar a live, eu queria trazer o último ponto aqui, né, em termos de aptidão para você ser anfitrião ou não, que existem 3 tipos de anfitriões. Existem 3 tipos. Não existe o certo, não existe o errado. Existem 3 tipos de anfitriões. O primeiro tipo de anfitrião chama-se esporádico. O anfitrião esporádico é aquele anfitrião que ele aluga em datas festivas. Ou seja, é aquele anfitrião que Carnaval ele aluga, Réveillon ele aluga, no Natal ele aluga, nas férias de julho ele aluga. Então, ele é um esporádico. Ele pega aquelas datas com alta demanda, né, ainda ele sabe que a oferta não vai dar, né, não vai conseguir acomodar todo mundo que tem disponível na cidade, então ele aproveita aquelas oportunidades para ganhar uma receita a mais. Geralmente, quem tem casa de temporada muito bem localizada ganha muito dinheiro no período do Réveillon, né? Ganha muito dinheiro no período do Carnaval. Então, tem pessoas que são assim, são anfitriões esporádicos. Temos também os anfitriões que são aqueles, tipo assim, para pagar despesa. Digamos que esse anfitrião para pagar despesa é esse anfitrião que eu estou aqui. Como eu conheço ele, eu sei disso. Por quê? Porque ele tem outras coisas, ele mexe com outros segmentos. Né? Ele mexe no segmento de automóveis, mexe no segmento de roupas e tem a casa dele. Então, como a casa dele aqui, ele não frequenta, ele tem uma outra casa na Serra, o que ele faz? Ele aluga essa casa aqui, porque ela se paga, ele paga as despesas, e eu tenho certeza que ainda sobra um dinheiro para ele, com certeza, sobra um dinheiro para ele, e ele continua usufruindo da casa. Mas quando dá setembro até o final do carnaval, ele não aluga a casa. Essa casa aqui, de setembro até o carnaval, ele não aluga a casa, porque ele usa. Depois do carnaval, até o final de agosto, ele aluga a casa, que é exatamente o período que eu estou. Para mim é top. E as pessoas falam assim, Greca, mas tem baixa temporada, né? Só para você entender, eu estou até fugindo um pouco do assunto, é só para você entender. Tem baixa temporada. Eu só gosto de viajar na baixa temporada. Eu só gosto de viajar na baixa temporada, porque não tem ninguém na praia. Eu estou na praia sozinho. Estou na praia sozinho. Eu vou fazer uns stories, é porque assim, eu tô de férias um pouquinho do blogueirar, né? Porque às vezes, cara, às vezes você, tipo assim, quer se desconectar. Você não quer Instagram, você não quer o tempo inteiro tá filmando, olha. Mas eu vou fazer umas filmagens, eu vou fazer umas blogueiragens. Deixa eu descansar um pouquinho, deixa eu relaxar um pouquinho. Mas, cara, é muito bom viajar na baixa temporada, porque não tem ninguém. Aí, quando for hoje à noite, eu vou em Porto de Galinhas, aí eu dou uma volta em Porto de Galinhas, aí eu vou ali passeando com o carrinho, com os meninos, boto aqui, aí eu tomo 2 cervejinhas ali, fico vendo o movimento, como um jantarzinho legal, venho para casa, o restaurante tem ninguém, sou bem atendido, é rápido. Né? Em alguns restaurantes existe cardápio de alta estação e de baixa estação, então eu já pago mais barato. Então, assim, é um conjunto. Né? Um conjunto. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar na baixa temporada, então você vai me ver muito na praia na baixa temporada. Então, voltando de novo aqui para cá, existem os anfitriões que eles são anfitriões esporádicos, né? Que é exatamente o que eu falei, essa pessoa aqui dessa casa aqui. É aquele anfitrião, desculpa, explorador. Explorador que aluga no Réveillon e tal. O anfitrião daqui é aquele anfitrião só para pagar a despesa dele. Tá aqui, pagou a despesa dele e tal, e vai usar a casa. Ele alugou na baixa e usou na alta. Ele é o contrário. Ele aluga na baixa para que a casa se pague todas as despesas e na alta ele usufrui. Ponto. E tenho aqueles anfitriões que são os anfitriões profissionais. O que são anfitriões profissionais? É aquele cara que está dizendo, eu quero receita. O negócio tem que alugar. Aí eu tenho os administradores, né? São pessoas que administram vários imóveis. Eu tenho os anfitriões que têm um apartamento, anfitriões que têm 2, que têm 3. Então, existem vários tipos de anfitriões que são profissionais. Uns que têm mais imóveis, outros que têm menos imóveis. Mas o que você entende é que se você está apto a ser anfitrião, adiante do que eu falei aqui, que tipo de anfitrião você também vai querer ser. Porque a partir daí vem a mentalidade, que eu não vou continuar, eu não vou falar. Eu parei aqui, eu botei até um traçozinho, ó, quem está me vendo aqui pelo Instagram, até coloquei aqui, ó. Eu vou parar aqui, a live está aqui. Eu dei o roteiro da live, a live está aqui. Eu vou parar aqui, ó. Aqui, ela para aqui. Pronto, vou parar aqui. A live está parada aqui. Olha que tem um jardinzinho aqui, ó, pra vocês verem, ó. Olha aqui, olha a estrutura aqui, ó. A galera que tá me vendo no Instagram, olha a estrutura aqui, ó. Olha a estrutura aqui, ó. É isso aqui a estrutura. Tá vendo? Trouxe o meu microfone, trouxe o meu ring light. Aí tá aqui minha câmera da galera que tá me vendo no YouTube aqui, ó. Tem a galera que tá me vendo no YouTube, tá aqui, ó. E aqui tá o jardinzinho, o ar-condicionado tá ligado aqui, tô de frente para ele. Eu tentei botar mais iluminação, porque eu queria fazer essa live. Eu queria ter feito essa live às 8 da noite. Só que eu não consigo fazer às 8 da noite porque não tem iluminação, né? A iluminação fica muito baixa.
Então, eu tive que fazer a live ao meio-dia para aproveitar. Deixa eu colocar aqui. Eu tive que fazer a live ao meio-dia para poder aproveitar a iluminação, né? Para eu poder pegar a iluminação que eu estou de frente. Que o ideal seria ser o contrário, né? Vocês vendo um jardinzinho, ia ficar mais bonito, mas aí fica escuro, porque aí eu fico olhando para lá e aí fica escura a imagem. Eu dei preferência à claridade do meu rosto e tal do que o fundo em si. Beleza? Então, turma, esses são os pontos, né, para a gente recapitular aqui, que eu acabei de falar. Né? A gente falou da oportunidade da economia compartilhada, que é o Airbnb. Né? Você que já é anfitrião e está meio desanimado, ou você que quer entrar no segmento, cara, é o futuro. Né? A economia compartilhada hoje, né, como o Airbnb, como o Uber, vem crescendo muito. E vocês sabem que o aluguel por temporada cresce numa velocidade muito maior do que a hotelaria, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a barreira de entrada é baixa, tem muita gente entrando, mas pouca gente profissional. E aí, as viagens, os serviços ficaram acessíveis, a gente conseguiu proporcionar experiências melhores. Né? Eu acho muito mais legal, às vezes, a gente ficar em determinadas regiões, como um local mora. Eu gosto muito disso. Eu gosto, por exemplo, nas viagens que eu faço, né, algumas que eu já fiz, eu preferi ficar em locais onde os locais moravam, né, em apartamentos, para eu sentir, ou seja, qual é a padaria que ele vai, né? Qual é o mercado que ele frequenta. Porque quando você fica num ponto turístico, tudo é muito caro, né? Mas algumas cidades sim eu fico nos pontos turísticos e outras eu prefiro, e outra eu prefiro ficar em lugares mais afastados, né? Então a gente falou um pouquinho o que é o aluguel por temporada, como que a gente divulga nosso meio de hospedagem através das plataformas, né? O que são as plataformas, como, né, que elas funcionam, o que é que elas fazem, né? Ou seja, como funciona o modelo ganha-ganha, em troca de um comissionamento, conectam pessoas, né, a anfitriões, né, a hoteleiros, a donos de pousada, em troca dessa comissão. Né? E falei tudo isso que é o óbvio, porque muitas vezes o óbvio é o caminho para você vender mais. Às vezes a gente acha que vai vir uma sacada mirabolante, que vai vir uma estratégia que ninguém ouviu falar e você vai ser o pioneiro. É mentira. Se você faz o básico, se você faz o feijão com arroz bem feito, o negócio vira. O problema é que a maioria das pessoas não fazem o feijão com arroz. A maioria das pessoas não fazem. E aí o que acontece? Não vendem. Não vendem. Por quê? Porque liga o piloto automático. Então, quando a gente fala o óbvio, você começa a entender o óbvio, cara, é estratégia, é parceria, é entender o jogo, o que elas querem. O Airbnb lançou uma promoção, entre. Porque a plataforma quer que você entre, porque ela quer vender. Então você vai entender o jogo, faça seu jogo de número. Booking me ofereceu gênios. Entra. Mas não sei se vale a pena. Entra. Entra, sobe o preço e entra. Joga o jogo da plataforma. Isso é um exemplo que eu estou dando. Você tem que entender o jogo. Ou seja, o jogo da plataforma é você desobstruir. Por exemplo, no Airbnb, não vou entrar mais a fundo, mas você desobstruir. Então, por exemplo, no Airbnb tem reserva instantânea. Aí você não adere à reserva instantânea, você perde visibilidade, você perde pontos com o algoritmo. Por quê? Porque, cara, tu vai estar escolhendo o hóspede ou tu está preparado para receber o hóspede? Está escolhendo, entende? Então, esses são alguns pontos. Então, falamos sobre isso, porque repetir o óbvio é isso. Muitas vezes é destravar o que você está na cabeça. É simples, tá? Falei também que o imóvel tem que estar preparado, né, com as mobílias, os móveis fixos, como eu dei o exemplo aqui de onde eu estou. Os móveis soltos, sofá, cama, ar-condicionado, falei dos enxovais, falei dos equipamentos, dos eletrodomésticos, o que é que precisa para ser um anfitrião, né? Baixa barreira de entrada, então, ou seja, um quarto, um flat, um apartamento, uma casa de veraneio, uma casa de campo, uma chácara, um sítio, uma fazenda, um acampamento, tem uma cama, tem um lugar reservado para a pessoa, aquilo pode ser alugado dentro do Airbnb, tá? Então, a barreira de entrada é muito baixa. Não tenho nada disso. Aprende a vender, continua me acompanhando, aprende a vender e vai administrar. Porque você vai conseguir. Isso não tem a mínima dúvida. Se você souber vender, a operação no meio do caminho você vai desenrolando. Porque, por incrível que pareça, é mais difícil vender do que fazer a operação. A operação eu acho mais fácil. Vender é o mais difícil, é a estratégia. É como que eu configuro aquela estratégia, como eu faço me manter competitivo, atrativo e lucrativo. Então, a barreira de entrada é baixa, posso administrar ou qualquer tipo de imóvel, até um quarto, eu posso fazer isso. Depois, eu crio um anúncio, eu posso, através de, depois que criar o anúncio, eu posso acompanhar as minhas vendas através de planilhas, eu posso acompanhar as minhas vendas através de ferramentas, de softwares, né, se eu quiser. Posso automatizar também meu check-in, meu check-out, posso, né,
às vezes, contratar uma pessoa para fazer a limpeza, tem uma fechadura eletrônica que está conectada no Wi-Fi, que eu troco a senha. Então, ou seja, existem algumas ferramentas que podem te ajudar também, mas que não é o tema da live. E, obviamente, que depois de criar um anúncio, escolher as ferramentas que vai trabalhar, você tem que ter um método, uma estratégia, que de preferência seja o método de hospedagem lucrativa do Agrega, para que você triplique as suas reservas, né? Então, a gente falou também sobre a segurança de ser anfitrião, né? Pelo fato de desgastar menos o imóvel do que o anual. Ou seja, você está sempre vistoriando o imóvel, você está sempre limpando com frequência, você está fazendo as manutenções de sempre, o risco de você não receber, né, de tomar um calote é pouquíssimo, né? Ou seja, o aluguel anual é muito maior e é muito mais difícil tirar a pessoa. Outro detalhe também, se você não quiser se envolver com cobranças, né, também não vou entrar no mérito se é bom ou se é ruim, tá? Mas é só para especificar, se você quiser ter mais segurança e não quiser se envolver cobrando hóspede, a plataforma intermedia tudo para você, cobra tudo, faz tudo para você e depois te repassa o dinheiro. Você pode exigir também na plataforma do Airbnb ver o perfil do hóspede. E, obviamente, você tem toda a autonomia. Você define preços, duração mínima de estadia, duração máxima, dia de entrada, dia de saída. Você tem toda a, digamos, a autonomia dentro das plataformas, que existem várias, né? Isso aí eu poderia até falar, que eu me lembro que na época eu trabalhava na Booking e eu fazia prospecção, eu estava trazendo, né? Logo quando eu entrei como gerente da Booking, a empresa estava crescendo a base, né, de, digamos, produtores, né, fornecedores, né, hotéis, pousadas, anfitriões, e eu fazia essa prospecção, né? Junto com os outros colegas lá, a gente fazia muito essa prospecção. E aí eu tinha que falar todos os atributos, todos os benefícios e tal da empresa. E um deles era isso, né? O risco é zero, né? Preço, autonomia, coloca o preço que quer. Então, isso aí são pontos que, sendo bem sincero para vocês, eu não trabalho em algo, eu não vendo algo, eu não ofereço algo, eu não divulgo algo que eu não acredito, né? Então, assim, as plataformas, para mim, tanto Booking como Airbnb, como o VRBO, que é do Grupo Expedia, um grupo super seguro, super bem conceituado, são o jeito mais fácil e mais rápido de vender, e eu vejo o risco menor, né? Ou seja, risco zero, o jeito mais fácil, mais rápido, só que poucos aproveitam essa oportunidade, né? Não estou falando que só tem ela, existem outras formas também, mas inicialmente, se você quer se jogar nesse mundo, comece pelas plataformas. E aí eu perguntei, né, continuando falando sobre a parte de segurança, aí eu falei que a plataforma do Airbnb tem seguro, que você pode fazer um seguro do seu imóvel, você pode cobrar uma caução e você pode pedir para o hóspede assinar um contrato no ato da entrada. Opa, tá saindo meu rosto aqui. Opa. Você pode pedir para o hóspede fazer um contrato no ato, né, digamos, da entrada. Outro ponto também, se você está apto, né, que eu falei, ou seja, você gosta de pessoas, se você gosta de pessoas, você está apto, né, a ser um anfitrião. Agora, se você não gosta de pessoas, acho melhor você procurar um outro ofício, né, um outro trabalho, porque lidar com pessoas é o pré-requisito para você ser anfitrião, hoteleiro, dono de pousada, enfim. Trabalhar com hospedagem tem que gostar. E, por fim, eu falei sobre os 3 tipos de anfitriões, que é exatamente o anfitrião esporádico, aquele que aluga de vez em quando, né, 2, 3 datas no ano, às vezes Réveillon, Carnaval, férias de julho, e depois ele não aluga mais, ele usa o imóvel. Tem aquele anfitrião que ele aluga só para pagar as despesas, ou seja, pagar os custos fixos, né, e ainda ele usa o imóvel e ainda sobra um dinheirinho, então é aquele esporádico, alugo um final de semana por mês, 2 finais de semana, os outros 2 eu uso, ou eu uso alguns meses, outros meses eu alugo. Então, vamos fazer essa intercalada. Digamos que o dono daqui seria uma mistura entre um esporádico e às vezes, para pagar despesa, né? E, por fim, o profissional, que é aquele que está sempre buscando ganhar, aquele que está sempre buscando, né, receita, quero vender mais, quero alugar mais, quero mais dinheiro no bolso. Então, esse foi a live, né, de como que é possível você ganhar 10 mil reais por mês em tempos de economia compartilhada. Então, o conhecimento, ele está aí, o conhecimento trago para vocês diariamente, né? Como que eu vendo, como que eu enxergo, porque muitas vezes a oportunidade, ela está debaixo do teu nariz. Às vezes tem um familiar teu que tem um imóvel parado, às vezes tem um amigo teu que está com um imóvel parado, um conhecido, ou até mesmo na praia que você frequenta, na região que você está, você vê que tem várias, né, casas paradas. Essas pessoas não têm conhecimento. Por que eu não pego o meu conhecimento? Por que eu não aprendo a vender e eu transformo aquilo numa receita para mim? Né? Depende de pessoa. Ou você, com o seu imóvel mesmo, você não fazer uma renda extra mais para você, né? Para você, sei lá, ter uma grana para viajar, quer trocar o carro, quer reformar sua casa, enfim.
Existem vários pontos, né, que você pode trabalhar, então eu quis trazer para você, né, essa oportunidade, que muitas vezes a gente não está enxergando, né, aquilo está pesando no teu bolso, tu não está conseguindo vender, né, às vezes a casa, né, quer vender e está pedindo preço muito alto, não vende aquilo, vai gerando uma bola de neve, então por que eu não faço aquilo, uma receita? Por que eu não utilizo, né, aquele passivo e transformo ele num ativo e viro um potencial e começo a ganhar dinheiro e explorar aquilo? Basta do conhecimento, basta você querer e você executar, tá bom? Turma, muito obrigado, né, pela presença de todos, muito obrigado, tá bom? Fiquem com Deus, obrigado, beijos e abraços a todos. Fui.